Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, fazendo mais um fechamento de rodada aí, a 13ª rodada do Cartola FC, fizemos uma ótima pontuação tanto no time do canal quanto o time nosso competitivo, tá? Fizemos 110 pontos no nosso time do canal e nosso time competitivo aqui 112 pontos. Ficamos ali junto com as melhores pontuações, né? Muitos mitaram nessa rodada, chegaram a 130, 140 pontos, mas tivemos uma pontuação boa, subimos em algumas ligas ali, então faz parte e eu disse que a gente ia recuperar nessa 13ª rodada. Também valorizamos ali cerca de 7 cartoletas, né? E essa próxima rodada, que é a 14ª, vai ser bem cara. E acompanhem o canal, me sigam, porque final de semana estarei montando a escalação da 14ª rodada, beleza? Então esse aqui foi o nosso time competitivo, né? E já vou falar sobre os jogos também que ocorreram na rodada. E aqui também o nosso time do canal, que eu escalei aqui para vocês no último vídeo, também segue com uma excelente pontuação. Em ambos passamos dos mil pontos, tá? É claro que tem muitos influenciadores na frente da gente ali, não podemos desmerecer, mas vamos chegar lá, tá? Eu tenho plena confiança de que nossa média aqui vai melhorar e vamos seguir uma tendência de alta rodada após rodada, beleza, pessoal? Hã, Se você quer ter acesso ao nosso time competitivo, tá? Assine nossa plataforma. Após assinar a plataforma ali, vocês entram no grupo do Telegram. E aí lá no Telegram eu divulgo análises minhas para a rodada e tal. E você recebe todo esse conteúdo aqui no seu e-mail assinando o nosso plano. R$ 14,90 por mês e R$ 99,90 a temporada até o fim do campeonato, pessoal. Então entrem lá, conversem comigo pelo WhatsApp e que vocês terão acesso tanto ao time nosso competitivo quanto o nosso time do canal, beleza? E também eu posto lá algumas alternativas de time mais baratos, enfim, que possam ajudar a todos os meus assinantes. Então, 1.004 pontos no time do canal e 1.019 no nosso time competitivo, beleza? Pulando para os jogos então que aconteceram nessa rodada, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Botafogo Internacional, né? Escalamos Danilo ali, foi muito bem, um dos mitos da rodada. E o Internacional que sempre surpreende como visitante, tá? Tem um mau desempenho como mandante, mas é um time que sempre incomoda, sempre surpreende como visitante neste campeonato. Então empatou ali, conseguiu alcançar um empate com o Botafogo. eh, E ali também os defensores do Botafogo não pontuaram bem e faz parte do jogo, beleza? Bahia surpreendeu negativamente, mas era uma possibilidade, já que tinha perdido para o Santos no meio da semana. Não escalamos Juba, eu havia até comentado, né? Ele que acabou fazendo um gol de falta, um belíssimo gol, e que fez com que ele chegasse aos 10 pontos, né? Então, esse time do Bahia é um time que está apresentando uma irregularidade assim no desempenho, então tomar cuidado, tá, para as próximas rodadas. Porque o Juba depende muito do gol e do pênalti. Então, é bem arriscado às vezes escalar ele. Eu não quis ir nessa rodada e de certa forma nos prejudicou um pouquinho ali, né, nos laterais. Remo em péssima fase, Cruzeiro melhorando. Para mim foi um SG surpreendente aqui do Cruzeiro jogando fora de casa. Já tinha mantido o SG contra o Grêmio, né? Mas jogando fora também foi bem. E eu acho que o Cruzeiro tende a crescer no campeonato. São Paulo também, para mim, conseguiu um SG ali que não era tão esperado. Escalamos o Lucas Ramon, que foi muito bem ali, uma média básica muito boa sempre. Corinthians também surpreendeu, pessoal. Eh, não que o SG não fosse impossível, tá? Era bem viável, mas ele jogou com um jogador a menos ali. Em grande parte do tempo, o André foi expulso. Então, o Vasco realmente caiu um pouco no desempenho. Vai enfrentar o Flamengo na próxima, é outra pedreira, né? Então, esse time do Vasco aqui, aos meus olhos, assim, tá deixando a desejar e não cogito ele nas próximas rodadas. Aqui, Grêmio e Curitiba, Grêmio 1-0. O Grêmio sofreu muito para ganhar do Curitiba, teve 2, 3 gols ali invalidados, né? Com impedimento pelo VAR.
O Coritiba teve 2 jogadores expulsos, tá? Ah, o Jaci foi expulso ali no final, numa falta duríssima, em cima do Amuso. Tanto é que ele nem contestou. E também o lateral esquerdo, ele acho que é o Bruno Melo, se eu não me engano, foi expulso devido a uma entrada também no calcanhar do enamorado. Então o Curitiba vai jogar fora de casa de novo. É um time que caiu um pouco no desempenho e vai ter pedreira porque pega, se eu não me engano, pega o Vitória, tá? Lá na Bahia. E o Vitória vem jogando bem em casa. Então o Coxa desfalcado tem uma missão duríssima lá na Bahia. Aqui Bragantino e Palmeiras também, o SG do Palmeiras, né, líder do campeonato. Para mim surpreendeu sim de certa forma. O Bragantino não vem bem, então tomou gols ali durante a última rodada para o Remo, né, 2 gols em casa. É um time que perde para mim um pouco o preciosismo ali, principalmente pelo Capixaba, tá? Que era um jogador que costumava passar segurança, tá um pouquinho difícil de escalar ele. E aqui o nosso jogo da rodada, né? O capitão Kevin Viveiros, quem foi com ele, como foi o nosso caso, foi muito bem. Ele fez 21 pontos de média básica. De média básica, não, né? Fez 2 gols, fez 21 pontos, mais 5 de média básica e mitou na rodada ali. O Cap acabou tomando um gol ali, um baita de um golaço, né? Do Vitória, que também é um time que não é muito bom visitante, mas de vez em quando acaba surpreendendo a todos. E ali o Fluminense com a Chapecoense, né, era o grande favorito da rodada, o grande SG da rodada, acabou tomando um gol de pênalti, tá? E como eu havia falado anteriormente, eu gosto de goleiros que são exigidos e fazem uma boa média básica num jogo. O Fábio ali acabou tomando gol, então não fez uma pontuação tão excelente. E aqui, né, outro jogo surpreendente foi o Flamengo, que fez 4-0 nesse Galo, gente, que tá perdendo o Hulk provavelmente pro Fluminense, não conseguiu marcar em casa, não sei se entra numa crise, mas cenário duríssimo ali pro Atlético Mineiro. O SG do Flamengo para mim foi assim algo que eu não esperava, né? Assim como o Palmeiras fora de casa, mas são os líderes da competição, então são 2 times que vão valorizar demais, o que vai encarecer a nossa próxima rodada, pessoal. Então teremos esses próximos jogos aqui a partir de sábado, tá? Botafogo e Remo. Para mim, Botafogo vai ser grande favorito. Palmeiras e Santos, Palmeiras também favorito. Vitória favorito. Atlético. Eu diria que aqui, talvez o único confronto em aberto que o favorito não seja o mandante, seja Inter e Fluminense, tá? Tem mais jogos aqui também, Bragantino, Chape é um jogo para mim meio nebuloso, né? Difícil enxergar o vencedor. E aqui Mirassol e Corinthians também, né? O Corinthians precisando ganhar novamente ali, conseguiu vencer por 1-0 o Vasco e segurar a vitória em casa com 1 a menos. E o Mirassol vem muito mal, né? Então são jogos para a gente ficar de olho. Fim de semana eu vou fazer a escalação do canal, tá? Então vocês podem acompanhar, fiquem ligados, sigam, sigam-me, ativem as notificações, deixem um like no vídeo, tá? E me ajude a crescer esse canal que é recém está começando, mas já estamos fazendo um belo de um trabalho, tá? Estamos participando de lives com outros cartoleiros, estamos conseguindo seguidores e aí fique ligado, porque eu sempre vou fazer um fechamento e também, quando tiver rodada, a escalação recomendada com as minhas análises, dados da plataforma Fute Analytics e também muitas dicas, pessoal, certo? Obrigado e uma ótima semana. Lembrando que sexta-feira é feriado, tá? Então teremos um tempinho a mais para estudar o Cartola aí essa semana. E vamos com tudo em busca da mitada perfeita. Um abraço.